Durante uma tarde nublada de outono no vilarejo de Montelupo, no interior da Itália, um jovem chamado Alessandro, de 29 anos, caminhava lentamente pelas vielas de paralelepípedo com um velho terço de madeira em mãos. Ele havia herdado aquele rosário do avô, um ex-marceneiro que havia trabalhado por décadas numa pequena oficina ao lado da igreja de São Bartolomeu. O avô sempre dizia que aquele terço tinha sido abençoado por um santo, mas Alessandro, cético e moderno, nunca deu muita atenção para isso. Era mais uma herança sentimental do que espiritual. Naquele dia, porém, algo o incomodava profundamente. Nos últimos meses, Alessandro vinha enfrentando um vazio inexplicável. Era um rapaz formado em design gráfico, freelancer, e embora tivesse clientes e uma vida aparentemente tranquila, sentia-se desconectado do mundo, das pessoas e de si mesmo. Uma sensação de que havia algo errado, algo faltando, o perseguia, a cada amanhecer. Por isso começou a carregar o terço consigo, mesmo sem rezá-lo. Era como se quisesse se reconectar com algo que nem sabia o que era. Ao passar pela praça central, notou um grupo de senhoras ajoelhadas diante da estátua de Nossa Senhora das Graças. Rezavam em voz baixa, com fé visível no olhar. Alessandro observou em silêncio por alguns minutos, e naquele instante uma lembrança vaga lhe veio à mente. A imagem de sua avó rezando o terço em silêncio na varanda, sempre ao entardecer, sem jamais faltar um dia. A cena era tão vívida que ele chegou a sentir o cheiro de lavanda que ela costumava passar nos pulsos. Impulsionado por essa memória, entrou na igreja quase vazia e se sentou no último banco. O silêncio ali dentro era acolhedor, como um abraço antigo. Foi então que viu um homem de batina simples ajoelhado diante do altar, completamente imerso na oração. Era o Frei Luca, um frade idoso conhecido pela sua humildade e sabedoria. Alessandro não teve coragem de se aproximar, mas ficou observando a devoção daquele homem. Em seu coração, uma pequena faísca de fé parecia querer se acender. Ao sair da igreja, já ao entardecer, foi abordado por uma mulher de meia idade, de olhar sereno e voz pausada. Ela se apresentou como Irmã Benedetta e perguntou se ele queria participar de um grupo de oração que se reunia todas as quintas-feiras. Alessandro sorriu sem jeito e respondeu: "Não sou muito de rezar, irmã. Não sei nem por onde começar." Ela, com um sorriso gentil, apenas disse: "Você já começou. Só de entrar aqui hoje já deu o primeiro passo." Naquela noite, em casa, Alessandro examinava o velho terço do avô. Estava gasto, com sinais de uso intenso. Pegou o celular e buscou vídeos sobre o rosário. Acabou encontrando um trecho de uma homilia de Padre Pio, onde ele dizia: "Quem reza o terço com o coração, jamais ficará sem resposta." Aquilo o tocou. Não sabia explicar por quê, mas sentiu uma vontade súbita de aprender a rezar o terço. Não como obrigação, mas como busca. No dia seguinte, voltou à igreja e esperou o Frei Luca terminar suas orações. Aproximou-se e perguntou se podia aprender com ele a rezar o terço. O frade, com um olhar luminoso, apenas respondeu: "Não só pode como deve. Mas antes me diga, por que quer aprender?" Alessandro hesitou, depois disse: "Porque não aguento mais essa sensação de estar perdido." O frade assentiu com a cabeça e disse: "Então você veio ao lugar certo." O Frei Luca começou a instruí-lo não apenas nas palavras do terço, mas no sentido profundo de cada mistério. Explicou que o rosário não é um amuleto nem um objeto místico, mas um caminho de contemplação da vida de Cristo e da Virgem Maria. Falou que muitas pessoas cometem erros comuns ao usarem o rosário como se fosse uma fórmula mágica, esquecendo que o essencial é a intenção do coração. Nos encontros seguintes, Alessandro aprendeu que há atitudes que distorcem o sentido do terço, como, por exemplo, rezá-lo de forma mecânica, sem refletir nas palavras, usá-lo apenas quando se está em apuros, como se fosse um botão de emergência espiritual, ou até mesmo exibir o rosário como acessório, sem viver a fé que ele representa. O Frei Luca contou que Padre Pio alertava constantemente para esses erros e dizia que,
O rosário é uma arma poderosa, mas deve ser empunhada com fé e amor, não com pressa e obrigação. Certa noite, Alessandro teve um sonho marcante. Estava dentro de uma igreja antiga, iluminada apenas por velas. Caminhava entre os bancos vazios, até chegar diante de um altar onde se encontrava uma figura vestida com hábitos franciscanos. O homem se virou e, com um semblante sereno, disse: "O rosário não é para os apressados, mas para os que têm coragem de parar e escutar." Ao acordar, não teve dúvidas. Era Padre Pio. O impacto daquele sonho foi tão profundo que ele começou a anotar tudo o que aprendia com o Frei Luca, tudo o que sentia nas orações e até mesmo os sonhos. Decidiu que transformaria sua jornada espiritual em um diário visual e, quem sabe, no futuro, em algo que pudesse ajudar outras pessoas a reencontrarem seu caminho também. Os dias seguintes foram de transformação silenciosa na vida de Alessandro. Ele ainda trabalhava em seus projetos de design, ainda vivia sozinho no apartamento simples perto da estação de trem, ainda tomava seu café no mesmo bar da esquina. Mas algo dentro dele havia mudado. Um novo ritmo se instaurava. Acordava, um pouco mais cedo tomava um banho mais tranquilo e sentava-se por alguns minutos com o terço entre os dedos, respirando fundo antes de começar. Não rezava com pressa, tampouco com culpa, mas com desejo de entender e se aproximar. Foi nesse processo que percebeu o quanto, antes, via o rosário como um objeto separado da vida cotidiana. Achava que orar era algo que se fazia entre quatro paredes ou diante de imagens. Mas Frei Luca lhe ensinou que o verdadeiro valor do terço está na capacidade de tornar a oração parte viva da rotina. Você pode rezar enquanto anda, enquanto espera, enquanto trabalha. A oração verdadeira atravessa os momentos da vida como uma ponte, dizia o Frei. Certo dia, Irmã Benedetta o convidou para visitar um pequeno mosteiro a 50 quilômetros da cidade. Lá viviam 8 irmãs carmelitas que, em silêncio e recolhimento, dedicavam suas vidas à oração contemplativa. Alessandro, curioso e tocado, aceitou. Quando chegou, esperava encontrar um ambiente triste, frio ou distante. Mas encontrou rostos radiantes, alegria silenciosa, paz no olhar de cada uma daquelas mulheres que haviam renunciado ao mundo exterior. Durante a visita, uma das irmãs lhe mostrou um terço que ela mesma havia feito com sementes de cipreste. Cada conta foi feita com oração e lágrimas, disse. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Alessandro por dias. Ele começou a perceber que muitos usam o terço sem saber o peso espiritual que ele carrega, como se fosse um amuleto, sem alma. E foi nesse ponto que voltou às palavras de Padre Pio, encontradas agora em um livro que comprara na lojinha do convento. O rosário é a corrente que nos liga ao céu. Se soubéssemos seu poder, nunca o largaríamos. Inspirado, por isso Alessandro começou a escrever pequenos textos em suas redes sociais sobre sua experiência com o rosário. Não eram textos religiosos no sentido tradicional, mas reflexões pessoais sobre como aquele simples ato diário estava restaurando sua visão de mundo, curando feridas antigas e acalmando sua ansiedade. Logo começaram a surgir comentários de amigos e até desconhecidos, dizendo que também se sentiam perdidos, confusos, e que talvez tentariam rezar o terço também. Foi nesse momento que decidiu gravar um vídeo curto, explicando como havia começado sua jornada espiritual e quanto o rosário estava sendo importante. Falou com simplicidade, sem pregação, sem impor nada, apenas contando como a oração tinha devolvido sentido a seus dias. O vídeo viralizou entre pequenos grupos de espiritualidade e logo sua caixa de mensagens se encheu de perguntas e pedidos de orientação. Mas foi um comentário em especial que o marcou. Nunca pensei que um cara jovem e moderno como você pudesse rezar o terço. Isso me fez pensar se não estou errando ao evitá-lo por achar que é coisa de velho. Aquilo o fez perceber como o rosário ainda é visto por muitos como algo ultrapassado, distante, e decidiu que faria de sua missão pessoal quebrar esse preconceito. Mostrar que o rosário é tão atual quanto necessário, que não há idade nem tipo certo de pessoa para rezá-lo.
Basta querer. O Frei Luca, ao saber dessa movimentação toda, sorriu e disse: Padre Pio dizia que o rosário é a oração dos humildes. Talvez esteja na hora de você aprender também a humildade de quem fala, não para ser ouvido, mas para servir. Essas palavras mexeram com Alessandro. Ele não queria se tornar um influenciador espiritual. Queria apenas compartilhar aquilo que estava salvando sua vida por dentro. Foi então que recebeu o convite para visitar San Giovanni Rotondo, local onde Padre Pio viveu, orou e realizou tantos milagres. Sentiu que era um chamado. E partiu com uma mochila leve, um caderno de anotações e o velho terço do avô no bolso. Ei, se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa diferente. Que tal se inscrever no canal e continuar essa jornada comigo? Mas não só isso. Me conta nos comentários. Você tem algum objeto de fé que carrega consigo? Uma medalha, um terço, uma lembrança? Quero muito saber das suas histórias, porque elas fazem esse espaço aqui ficar mais vivo, mais real, mais cheio de fé. Nada de curte e comenta aí no automático. Quero ver o que te conecta com o sagrado. Bora seguir juntos. Chegar a San Giovanni Rotondo foi uma experiência profundamente comovente para Alessandro. Ao descer do ônibus, viu pela primeira vez o santuário imponente, envolto por colinas e banhado por uma brisa suave que parecia carregar séculos de orações. Havia algo naquele lugar que transcendia a arquitetura, os mármores, os vitrais. Era como se o ar estivesse impregnado da presença de Deus. Logo na entrada do santuário, deparou-se com uma senhora sentada em uma cadeira de rodas, segurando um terço com as duas mãos trêmulas. Ao lado dela, uma adolescente de cerca de 15 anos, provavelmente neta, ajudava a conduzir as orações. A cena mexeu profundamente com Alessandro. Viu ali a continuidade da fé, passada de geração em geração, através de um objeto aparentemente simples, mas espiritualmente poderoso. Entendeu naquele momento que o rosário não é apenas oração. É herança, memória e comunhão entre almas. Durante sua estadia, ele participou de uma missa na cripta onde repousam os restos mortais de Padre Pio. O silêncio era absoluto. Pessoas de todas as idades ajoelhavam-se em reverência. Ao tocar o vidro que protegiam as relíquias do santo, Alessandro sentiu um calor subir por suas mãos. Não sabia dizer se era físico ou espiritual, mas algo nele se quebrantou. As lágrimas vieram como um rio represado por anos. Ali, sem dizer uma só palavra, entregou todas as suas dores, suas dúvidas, suas angústias. Na saída, foi abordado por um homem de aparência simples, com uma mochila surrada e um chapéu de palha nas mãos. Você chorou bonito, rapaz, disse. Alessandro ficou sem reação. O homem continuou. Padre Pio gosta de gente sincera. O terço que você tem no bolso não é só seu, é um chamado. Use com coragem. E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o homem se afastou e sumiu entre a multidão. Mais tarde, ao relatar o episódio ao Frei Luca por mensagem, recebeu como resposta: talvez tenha sido um daqueles encontros que o céu permite. Há mensageiros entre nós. Nos dias seguintes, Alessandro decidiu participar de uma vigília noturna com um pequeno grupo de peregrinos. Passaram horas rezando o terço na capela lateral do santuário. Cada mistério era meditado com intensidade, e em cada pausa ele sentia-se mais próximo da essência do rosário. A vida de Cristo, a entrega de Maria, o mistério da fé, não era mais uma sequência de orações, mas uma vivência espiritual em forma de palavras. Foi ali, no meio daquela madrugada silenciosa e sagrada, que decidiu algo importante. Criaria um projeto para ensinar o terço de maneira simples, acessível, mas com profundidade. Queria mostrar que o rosário não é um instrumento antiquado, mas uma ferramenta de cura interior e conexão divina. Queria tirar o peso do religioso demais e mostrar o que há de mais humano na oração. O desejo sincero de ser ouvido, compreendido e acolhido por Deus. De volta à sua cidade, Alessandro começou a montar os primeiros esboços do que se tornaria o rosário de cada dia.
Um espaço digital onde pessoas de todas as idades poderiam aprender, rezar e partilhar experiências. Gravou vídeos simples, com fundo neutro, sem efeitos, mas com verdade no olhar. Reunia orações, reflexões sobre os mistérios e histórias inspiradoras de quem teve sua vida transformada pelo rosário. E foi nesse processo que ele conheceu Dona Cecília, uma ex-tecelã de 84 anos que havia perdido o marido e 2 filhos, mas encontrava forças todos os dias para rezar o rosário e consolar outras viúvas do bairro. Eu não rezo por hábito, filho. Rezo porque é o que me mantém viva e lúcida. O rosário é meu consolo e minha missão, dizia com uma ternura que só os anos concedem. Alessandro a convidou para gravar um depoimento. No vídeo, ela contou como aprendeu a rezar o terço com a mãe, ainda criança, escondida de patrões que proibiam orações durante o trabalho. Meu terço sempre foi escondido no bolso do avental. Hoje está exposto no coração, disse, emocionando milhares de pessoas que assistiram. A cada novo relato, Alessandro percebia como o rosário se encaixava nas histórias humanas com uma delicadeza impressionante. Não importava a idade, a profissão, o passado ou o nível de fé. O rosário tinha algo a oferecer para cada um. Para os aflitos, era refúgio. Para os gratos, era louvor. Para os perdidos, era direção. Para os corajosos, era escudo. E foi assim que, de um jovem designer angustiado com sua própria existência, Alessandro se transformou num semeador de oração. Alguém que não queria converter multidões, mas apenas lembrar a cada coração que, entre dedos e contas, há um caminho de volta para casa. Com o tempo, o projeto Rosário de Cada Dia começou a se espalhar organicamente. Alessandro não fazia campanhas, não impulsionava vídeos, não pedia seguidores. Apenas publicava. E talvez por isso mesmo, o alcance era ainda mais surpreendente. As pessoas compartilhavam entre si, marcavam amigos, imprimiam os textos e levavam para grupos de oração. Havia algo naquela proposta despretensiosa que tocava as pessoas profundamente. A ausência de ego, a presença do essencial. Foi então que ele recebeu um convite inesperado para visitar uma escola pública no interior, onde um grupo de adolescentes estava tentando criar um clube do rosário. O professor de filosofia, tocado pelos vídeos de Alessandro, havia apresentado o conteúdo à turma. Alessandro aceitou imediatamente. Ao chegar, foi recebido com abraços e olhares curiosos. Aqueles jovens queriam entender o porquê de alguém tão próximo da realidade deles ter se interessado por algo de vó, como diziam rindo. Durante a conversa, Alessandro explicou que o rosário não era um objeto mágico, nem uma fórmula, era um caminho. E que ele mesmo havia começado rezando por desespero, não por santidade. Contou sobre suas noites de ansiedade, sobre o vazio que a rotina não preenchia, sobre as perguntas que a vida moderna não respondia, e disse: foi segurando esse terço que comecei a respirar de novo por dentro. A sala ficou em silêncio. Alguns sorriram, outros engoliram lágrimas. Uma das alunas, chamada Tainá, levantou a mão e disse: meu pai morreu ano passado. Desde então eu parei de acreditar em tudo. Mas acho que posso tentar isso. Só não sei por onde começar. Alessandro sorriu e respondeu: comece pela dor. É por onde todo mundo começa. Entregou a ela um terço azul que carregava, na mochila daqueles de plástico simples. Esse aqui foi o meu primeiro. Agora é seu. Na volta para casa, refletiu sobre como o rosário é capaz de encontrar cada um no exato ponto em que está. Não exige pureza nem preparo. Basta disposição. Padre Pio dizia que até um simples murmúrio de Ave Maria já move os céus. Então por que tantas pessoas resistem a esse gesto tão pequeno, mas tão poderoso? Dias depois, uma senhora chamada Ivonete escreveu relatando que seu neto, após assistir a um dos vídeos, passou a rezar com ela todos os domingos. Ele dizia que era bobagem. Hoje segura minha mão e me chama de minha companheira de contas. Alessandro chorou ao ler aquilo. Não por orgulho, mas por gratidão. Sentia que o projeto não era dele. Era um serviço, um empréstimo do céu. Foi nesse espírito que recebeu o convite para dar uma palestra em um encontro de espiritualidade jovem.
O evento reunia pessoas de vários estados e Alessandro se sentia inseguro, pois não se via como palestrante. Mas Frei Luca o encorajou. Não vá para ensinar, vá para lembrar. O mundo esqueceu o poder da simplicidade. Assim ele foi. No palco, sem slides nem grandes recursos, contou sua história. Falou do avô, do primeiro terço, das orações entre lágrimas, do encontro em San Giovanni Rotondo. Disse que o rosário não muda o mundo fora, mas muda o mundo dentro. E se cada um mudar por dentro, talvez o mundo lá fora acompanhe. Ao fim da fala, uma fila se formou. Gente querendo conversar, agradecer, rezar junto. Uma jovem o abraçou forte e disse: "Hoje, pela primeira vez, senti que a fé podia ser minha também, do meu jeito." Alessandro voltou para casa com a alma em silêncio. Um silêncio cheio de sentido. Um silêncio que só a oração verdadeira ensina. Mais tarde, naquela mesma noite, sonhou com o Padre Pio. Não era um sonho vívido, com falas ou gestos claros. Era mais uma presença. Estavam sentados lado a lado, rezando o terço. E, em dado momento, o santo virou o rosto e sorriu. Alessandro acordou com o coração batendo forte. Levantou-se, lavou o rosto, pegou o terço e rezou ali mesmo, ainda de pijama antes que a rotina começasse. Era como se tivesse recebido um selo invisível, um sopro de aprovação divina. Na semana seguinte, ao caminhar pelas ruas do centro da cidade, encontrou uma banca que vendia objetos religiosos. Comprou ali 10 terços coloridos. Não para si, mas para dar. O rosário não pode ficar guardado. Ele precisa circular. Precisa encontrar novas mãos, novas histórias. Pensava. E assim seguiu, distribuindo fé com a delicadeza de quem oferece uma flor. E cada vez que entregava um terço dizia: "Não se preocupe com as palavras. Comece pela presença. Deus sabe onde encontrar você." Com o tempo, o projeto de Alessandro foi crescendo para além das fronteiras físicas e digitais. Ele começou a receber mensagens de pessoas em outros países: Brasil, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Portugal, todas com uma história de reencontro com a fé através do rosário. Algumas diziam que depois de anos longe da igreja, haviam voltado a participar da missa aos domingos. Outras confessavam que a oração do terço havia sido o fio que as impediu de desistir da própria vida. Alessandro, sem querer, havia tocado almas do outro lado do mundo com algo que nasceu da sua dor mais íntima. Mas nem todos os comentários eram positivos. Com o crescimento do projeto, vieram também as críticas. Algumas pessoas o acusavam de simplificar demais a fé. Diziam que rezar pelo celular era banalizar o sagrado. Outras zombavam do seu jeito calmo, dizendo que parecia um monge perdido no tempo. No início, essas críticas o feriam. Mas aos poucos foi aprendendo a escutá-las com humildade, separar o que era veneno do que era verdade e seguir adiante com o coração limpo. Numa dessas noites difíceis, em que as dúvidas quase tomaram conta, Alessandro voltou a ler os escritos de Padre Pio. Um trecho lhe saltou aos olhos. Se Jesus permite que sejamos feridos, é para que aprendamos a amar com as feridas. Ele fechou o livro e ficou em silêncio. Começou a rezar lentamente o rosário, não pedindo respostas, mas simplesmente para não perder o rumo. E como tantas vezes antes, a paz veio devagar, como quem não tem pressa. Dias depois, um jovem chamado Rafael o procurou. Trabalhava como marceneiro e contou que, depois de assistir a um vídeo sobre o sofrimento oferecido a Deus, decidiu mudar sua postura no trabalho. Antes eu só reclamava. Agora, cada martelada virou uma Ave Maria. Minha oficina virou um mosteiro de madeira e pó. Alessandro sorriu com os olhos. Sabia que ali estava o verdadeiro milagre. O ordinário transformado em sagrado. Inspirado por histórias assim, decidiu lançar uma série chamada Rosário na Vida Real, em que compartilhava testemunhos de pessoas comuns que usavam o terço no seu cotidiano. Um motorista de ônibus que rezava entre uma linha e outra. Uma dona de casa que fazia da cozinha seu altar.
uma enfermeira que rezava mentalmente enquanto aplicava medicamentos. Eram vidas invisíveis aos olhos do mundo, mas imensas aos olhos de Deus. O impacto foi imediato. As pessoas começaram a enviar seus próprios relatos. Alessandro lia cada um com atenção, chorava com alguns, ria com outros. Era como se uma nova comunidade tivesse se formado. Uma irmandade silenciosa, unida pelo mesmo fio de contas e esperança. Certo dia, ao visitar uma feira de livros religiosos, foi abordado por uma senhora muito idosa, chamada Dona Madalena. Com as mãos trêmulas e os olhos marejados, disse: "Meu filho, obrigado por me lembrar que eu ainda posso ser útil. Achava que já tinha vivido tudo, mas o rosário me fez nascer de novo." Ele a abraçou como quem reconhece um elo perdido de si mesmo. A espiritualidade de Alessandro ganhava raízes cada vez mais profundas. Não era mais sobre views, curtidas ou comentários. Era sobre almas, sobre gente, sobre recomeços. Ele entendia, enfim, o que Padre Pio quis dizer ao afirmar que o rosário é a arma para esses tempos. Não se tratava de combater inimigos externos, mas as batalhas interiores, o desânimo, a pressa, o vazio, o esquecimento de Deus. Em uma madrugada fria, acordou com o som da chuva batendo no telhado, levantou-se, preparou um chá e acendeu uma vela. Sentou-se à mesa com o terço nas mãos e, em vez de rezar sozinho, decidiu transmitir ao vivo. "Talvez alguém aí esteja acordado também, precisando de companhia", escreveu na descrição. Para sua surpresa, mais de 300 pessoas entraram na live. Algumas estavam no hospital, outras em turnos de trabalho, outras apenas com insônia. Foi uma hora de oração, silêncio e partilha. Uma enfermeira chamada Cláudia comentou: "Hoje era o dia em que eu ia desistir de tudo, mas alguém do outro lado da tela me lembrou que ainda posso resistir." Alessandro não respondeu de imediato. Apenas fechou os olhos e deixou que uma lágrima escorresse. Porque ali, naquela frase simples, estava a razão de tudo. O projeto de Alessandro foi tomando ares de missão, mas não daquelas missões com palcos, paletós ou microfones. Era uma missão feita de passos pequenos, de orações escondidas, de fé cotidiana. Um dia, recebeu um e-mail de um padre que morava em uma região rural do sertão nordestino. Ele dizia que os vídeos de Alessandro estavam ajudando muitos fiéis da comunidade, inclusive ele próprio, a redescobrir a oração do rosário. Alessandro ficou tocado. Decidiu gravar uma mensagem especial para aquela paróquia. Mandou também pelos correios um lote de terços coloridos. "Quero que cada pessoa aí sinta que é parte disso tudo, que ninguém está sozinho", escreveu. Dias depois, o padre lhe enviou um vídeo curto. Dezenas de pessoas sentadas em bancos improvisados rezando juntas, cada uma com um terço nas mãos. Era como um sopro do espírito. Enquanto isso, o próprio Alessandro seguia com sua vida simples. Trabalhava durante o dia em uma gráfica, onde ajudava a montar materiais de catequese. À noite gravava seus vídeos em um quarto com parede branca, um tripé improvisado e um celular antigo. Não havia cenário, nem edição profissional, mas havia verdade. E era isso que mantinha tudo pulsando. Certa noite, recebeu uma carta de uma senhora chamada Yolanda. Ela dizia que tinha 83 anos e que há décadas não conseguia rezar com constância. Mas depois de ouvir Alessandro falar sobre orar mesmo sem sentir, decidiu tentar de novo. Não é fácil. Às vezes, esqueço onde parei, mas estou firme. Me sinto menos sozinha. Obrigada por me ensinar que até meu silêncio tem valor. Ele guardou essa carta na gaveta da escrivaninha. Às vezes a relia antes de dormir, para lembrar por que fazia o que fazia. Naquele mesmo período, começou a amadurecer a ideia de escrever um pequeno livro. Não para vender ou fazer sucesso, mas como forma de deixar algo que ficasse, caso os vídeos um dia cessassem. Chamaria Rosário para os Dias Ruins. Seria um guia despretensioso, com relatos, meditações e conselhos de Padre Pio. Algo que coubesse no bolso e no coração. E, sobretudo,
Algo que lembrasse às pessoas que a fé não precisa ser perfeita para ser verdadeira. O lançamento foi feito de maneira simples, com uma live em que ele leu trechos e conversou com os seguidores. Muitos comentaram que se sentiram como numa roda de amigos. Outros disseram que era como tomar um café com alguém que entende o peso dos dias. O livro se espalhou, assim como os vídeos, de mão em mão, de coração em coração. Anos se passaram. Alessandro envelheceu. Os cabelos ficaram grisalhos, as mãos mais lentas. Mas a alma, essa parecia cada vez mais jovem. Continuava rezando o terço todos os dias, agora com mais lentidão, como quem saboreia cada palavra. E ainda gravava mesmo com menos frequência. A câmera mudou, mas a mensagem não. Você não precisa ser santo para começar, mas precisa começar para descobrir que já tem um santo dentro de você. Um dia, ao visitar um hospital para rezar com alguns pacientes terminais, uma mulher em estado grave pediu que ele rezasse o rosário ali, com ela. A sala estava em silêncio, apenas o som das contas se movendo, as palavras antigas dançando no ar. Quando terminou, a mulher sussurrou: "Agora posso ir em paz." Alessandro segurou sua mão e disse: "Vai com Maria, ela sabe o caminho." E assim, entre encontros, mensagens, orações e lágrimas silenciosas, o projeto que nasceu de uma dor pessoal virou um rastro de luz para milhares. Padre Pio, lá de cima, sorria. Não por vaidade, mas por ver que o rosário seguia vivo. E, mais, seguia amado. Na última live do ano, Alessandro olhou para a câmera e disse: "Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por rezar comigo, por caminhar comigo, por me ensinar com suas histórias. Esse canal não é meu, é nosso. É de quem acredita que a oração pode sim mudar o mundo." Começando pelo nosso pequeno mundo interior. Fez uma pausa. O rosto sereno, o olhar cheio. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Não por números, mas por comunhão. Para que você não caminhe sozinho, para que a gente siga juntos. E se puder, conte aqui nos comentários a sua história com o rosário, com a fé, com Maria. O que você aprendeu? O que te sustentou? O que te fez continuar?